Amém? E vai dizer assim, Lucas capítulo 2, versículo 26. Revela-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Deus, que o Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor é um Deus bondoso. Obrigado que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia, Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor nos chamou, Deus, para estar, Deus, em Tua casa, Deus. Te peço, Deus, use, Deus, como instrumentos do Senhor, Deus, que o Senhor é maravilhoso, Deus. Toque em nossos corações, ó Deus, que o Senhor é grandioso, Deus. Obrigado por tudo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. Lucas capítulo 2 é talvez um dos textos que alguns conhecem, e é bem simples. Acredito que só foi Lucas que registrou essa passagem, eu acho que os outros evangelhos não registraram, que é a passagem de Simeão. A história de Simeão começa no versículo 25 e vai dizer: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava. O versículo 25 vai trazer uma palavra interessante, que vai dizer, esse homem, Simeão, ele esperava. E é interessante que a todo momento, nós estamos esperando. Se você parar para pensar, você está esperando por alguma coisa hoje. O Fábio está esperando o dia da Sara Sullivan, o Onan está esperando algo vir, o Senhor Ivo está esperando alguma coisa, e o João está esperando alguma coisa. Todos nós esperamos por algo. Seja material, seja por alguém, seja por um momento, seja por alguma coisa. Mas estamos esperando. Desde os nossos pais aos nossos avós, desde a criação do mundo ou o futuro, todo ser humano ele irá esperar. Ele está esperando. A grande pergunta é, por quem nós esperamos? Afinal, por quem que eu espero? Por quem que você espera? Possamos até desistir de esperar por alguma coisa, possamos até não querer mais esperar por alguma coisa ou por alguém, mas sempre estamos, de alguma forma, esperando. E isso se torna desde a criação. Desde lá de Adão e Eva, o homem está esperando. Adão e Eva esperavam um momento do dia separado onde Deus iria conversar com eles. Os primeiros homens, eles esperavam um momento. Eles esperavam por algo, eles esperavam pelo Senhor. Se eu não me engano, é no virar do dia, e ele tinha aquela conversa com o Senhor. Mas, depois da queda, como funciona depois da queda? Gênesis 3,15 vai dizer que, então, um descendente irá ferir a cabeça da serpente. E então, agora, a humanidade começa a esperar, não por esse virar do dia que o Senhor virá, mas começa a esperar agora por um Messias. Ele começa a esperar agora por um homem. É triste, lógico, a saída de Adão e Eva ali do jardim. É tenebroso, ali se inicia a obra do pecado na raça humana. O pecado agora está instaurado na terra. O pecado agora está instaurado no coração do homem. O pecado irá passar de geração em geração e continuará passando. Mas o Senhor deixa a esperança. E algum dia virá um homem, um descendente, e ele pisará na cabeça da serpente, ele esmagará. Mas então, Adão e Eva, eles esperaram o Senhor? Esperaram um descendente? Eles já não sei. A Bíblia não diz, mas sabemos que um homem esperava, ele chamava Abel. Ele estava ali esperando um momento do dia, Caim também um momento, eles ofertavam ao Senhor. Lógico que ali a Caim não oferta com o seu coração, é rejeitado, mas Abel estava ali esperando o Senhor Jesus. A grande diferença entre Abel e Caim é por quem eles estavam esperando. Abel estava esperando pelo Senhor para ofertá-lo, para agradecer, para engrandecer o nome do Senhor. Caim não, só queria ofertar por ofertar, e o Senhor trazer elogios a ele. Ele não queria ofertar por amor ao Senhor. Acontece a tragédia ali, mas Adão e Eva têm outros filhos, e se separam então os filhos dos homens, os filhos da descendência de Caim e os filhos da descendência de Sete. Separa-se então dois povos.
Dois grupos agora. E a Bíblia vai mostrar que eles esperavam. O povo caído, eles estavam caídos, mas existia um povo onde eles não queriam nada. Eles não queriam o Senhor, eles não queriam procurar o Senhor, eles não queriam ofertar ao Senhor. Pelo contrário, quando está ali com Noé, vai dizer que eles se davam em casamento, acontecia de todos os horrores. Mas surge um grupo separado, um homem separado, Noé e sua família, onde eles esperavam no Senhor. Ao tempo todo, esses dois grupos, um espera pela vinda do Senhor, o outro esperava pelas suas próprias conquistas. E o tempo todo a Bíblia vai dizer esses dois grupos. Um que busca o Senhor, espera pelo Senhor, e outro que agora busca pelos seus próprios prazeres. E hoje não é diferente. Existe um grupo hoje que espera o Senhor, é por quem a alma dele espera, mas existe outro grupo que está constantemente esperando somente as riquezas, o ego satisfazer, bens materiais, conquista, poder, tantas coisas, fama. E de geração em geração na Bíblia vai trazendo isso. Aconteceu isso com Noé, acontece isso com os juízes, acontece isso com os reis que esperavam o Senhor e reis que não esperavam o Senhor, acontece isso com os profetas que são separados, acontece isso de Gênesis e Apocalipse, um povo onde eles esperavam pelo Senhor e outro povo onde eles queriam conquistar as coisas por si próprio, onde um povo que queria somente adoração de ídolos, ou ser o próprio ídolo, mas sempre existiu um povo onde o Senhor guardou. A Bíblia vai dizer, não necessariamente a Bíblia, mas alguns teólogos vão estudar e vão dizer o nome que o remanescente fiel. Paulo vai trabalhar também essa palavra, o remanescente fiel. E sempre, desde Abel, a continuidade, até hoje, se separa então um remanescente fiel. Um povo onde ele esperava pelo Senhor. Olhamos para isso e falamos como que Deus pode separar dois grupos. Olhamos para isso e achamos que isso é terrível. Mas Paulo vai dizer sobre isso. Em Romanos está escrito, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. O tempo todo a raça humana, todas as pessoas estavam esperando. A grande diferença era se eles esperavam pelo Senhor, se a sua alma esperava pelo Senhor, ou se eles esperavam por eles mesmos. E o próprio Senhor vai dizer que ele amou a Jacó e rejeitou a Esaú. Então nós olhamos para isso, olhamos para Deus rejeitando Esaú e amando a Jacó, e vai assim, então o que diremos? Acaso Deus é injusto? Olhamos para essa obra do Senhor, do remanescente, olhamos para a separação que Deus faz, e olhamos para a obra do Senhor e vamos dizer, me parece que o Senhor é injusto. Me parece que o próprio Deus que separa um povo, parece que ele está sendo injusto separando ele. Mas de maneira nenhuma Deus é injusto. Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Lemos isso, parece terrível, mas é tão bom ler isso e saber que obrigado, Senhor, porque é o Senhor que tem misericórdia. É o Senhor que tem compaixão e não sou eu. Olhamos para o Senhor, às vezes, e Senhor, quando eu tiver tempo, quando eu tiver estabilizado, quando eu tiver conquistado várias coisas, aí então eu terei misericórdia do Senhor e irei servir ao Senhor. Olhamos dessa forma para o Senhor e não é dessa forma que a Bíblia nos trata, não é dessa forma o mundo real. O mundo real é que é Deus quem tem a misericórdia. O mundo real hoje e sempre é o Deus que tem a compaixão. É de quem Ele quiser ter compaixão. É Ele quem escolhe. Ele sempre separou um pequeno grupo para Ele, para ter misericórdia e compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem Ele quer.
Não é a salvação, esse povo separado, não adianta eu tentar fazer alguma coisa, não adianta eu me esforçar, não adianta eu tentar obter a salvação, não adianta eu fazer milhões de obras e conquistar a salvação, não adianta tentar comprar a salvação. Não é porque você ajudou alguém ou algum necessitado que você irá comprar a salvação. A salvação não é feito disso, não é essa a obra, o plano da salvação. O plano da salvação não é de esforço humano, é somente de Deus, é de quem Ele separou. É de quem Ele separou para que essa pessoa separada, ela sempre deseja pelo Senhor. Essa pessoa separada porque sempre está esperando pelo Senhor. Mas alguns de vocês me dirão, então, por que Deus ainda nos culpa? Olhamos para o Senhor e falamos assim, se não tem como resistir à graça, se não tem como resistir à vontade do Senhor, então por que ainda a culpa é nossa, de alguma forma? Olhamos esse versículo que Paulo está escrevendo aqui e você espera a resposta. Todo mundo que lê esse versículo diz, finalmente vai vir a resposta, agora vem a resposta. Mas Paulo não nos dá a resposta. Alguns vão dizer que Paulo poderia ter escrito, mas eu gosto de pensar que Paulo escreveu somente o que o Senhor queria que fosse escrito, somente o que queria que nós soubéssemos. Olhamos para esse Deus e Paulo vai dizer, mas quem é você? Quem é você, João? O homem para questionar a Deus. Quem que é você para questionar se Deus separou um povo ou não? Quem é você para questionar se uma certa pessoa espera pelo Senhor e a outra pessoa não espera pelo Senhor? Quem sou eu? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou? Por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? O Senhor é soberano, Ele faz o que Ele deseja. Ele resgata a quem Ele deseja. Ele faz um vaso para a ira, outro para honra, faz um vaso nobre, outro desonroso. E não devemos questionar a Deus. Talvez nunca teremos a explicação disso, mas sabemos que existe a soberania de Deus. Mas ao mesmo tempo existe a nossa responsabilidade para com Deus. Olhamos para isso e falamos, então, se o Senhor me chamou, serei salvo e nada mais importa. Se o Senhor não me chamou, então nada mais importa, não irei fazer nada. Mas não entendemos chegamos a essa conclusão porque não compreendemos o que foi o pecado. O pecado, ele nos faz destituídos da glória de Deus, nos faz cair. Todos nós somos pecadores agora, estamos caídos. Mas Deus, em seu trono, em seu amor, em sua sabedoria, soberania, justiça, santidade, Ele escolhe um remanescente, Ele escolhe pessoas. Todos estavam no pecado e não existe, alguns teólogos de televisão, de coach, essas coisas, vão dizer que nós temos a escolha, nós podemos conquistar, a vitória é nossa, e tantos jargões, mas não é isso que a Bíblia nos traz. A Bíblia nos traz que todos nós pecamos, nós não queremos mais a glória de Deus, não queremos a graça, não queremos fazer o bem. Paulo vai dizer que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Não temos mais o livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Existe agora a responsabilidade. Por que não existe o livre-arbítrio? Porque o tempo todo você quer fazer o mal. O tempo todo você não quer escolher mais agora, você quer só fazer a maldade. No serviço, talvez não a grande maldade, ou talvez uma pequena maldade, mas sempre o nosso coração, ele não quer mais o Senhor, ele não quer servir ao Senhor, ele não quer amar o próximo, ele não quer ajudar o próximo, ele não quer estender a mão. Ele, o tempo todo ele quer a maldade agora. E Deus, em sua sabedoria, Ele escolhe um povo, separa um povo para Ele. E esse povo agora, a alma deles, o espírito, a vida deles,
eles esperam pelo Senhor. Um grupo onde não esperávamos pelo Senhor, ele escolheu pessoas ali, colocou em seu coração, e agora esperamos pelo Senhor. Olhamos para isso, achamos que pode ser injusto o que Deus fez. Existe um teólogo que ele vai dizer que aquela pessoa que sempre está à procura do Senhor, aquela pessoa que ora, lê a Bíblia, ela é temente a Deus, está procurando o Senhor Jesus, quer servir ao Senhor Jesus, existe um vazio onde ela não consegue preencher, mas está procurando o Senhor Jesus, essa pessoa é eleita. Porque a pessoa que não quer nada, ela não quer estar perto do Senhor, ela nunca irá desejar isso. Esse desejo é que Deus colocou em nossos corações. Mas eu conheço pessoas que leiam a Bíblia, sabem muito mais, pessoas que fazem vários projetos ou algo do tipo. Não necessariamente isso quer dizer que aquela pessoa ama a Deus. Os fariseus eram assim. Eles entendiam da lei, eles sabiam a palavra, eles oravam ali no templo, estavam no templo, tentavam servir ao Senhor, mas o seu coração nunca foi voltado ao Senhor. O seu coração sempre foi voltado não na volta do Messias, eles não esperavam pelo Messias, mas eles esperavam por um império. Eles esperavam não que o Império Romano acabasse, mas eles esperavam ter o poder do império nas mãos. Era isso que os fariseus esperavam. E muitos de nós somos desse jeito. Não queremos a salvação, mas queremos o poder. Queremos que a nossa casa seja ótima, queremos não a bondade de Deus, mas queremos que nossos filhos nos obedeçam, queremos não ter problemas no serviço, não queremos ter problemas na vida, não porque esperamos o Senhor, mas porque queremos o poder, queremos o império. E se a sua vida é o tempo todo desse jeito, querendo algo desse mundo, Paulo vai dizer que somos os mais miseráveis. Se você o tempo todo está olhando para esse mundo e você o tempo todo está pensando nessa terra, talvez você não seja um escolhido, talvez você seja um vaso de desonra. E isso você deve se perguntar: eu tenho pensado nas coisas do alto, eu tenho pensado nas coisas do altíssimo, ou tenho pensado em conquistas? Tenho pensado em somente conquistar as coisas aqui? Por quem a minha alma está esperando? Por quem eu, João Gabriel, estou esperando? E Simeão é um ótimo exemplo de um descendente, um remanescente do Senhor. Vai dizer que estava ali um homem em Jerusalém, um homem justo, piedoso. Esse talvez seja um dos maiores significados para um judeu que servia ao Senhor, um judeu que estava debaixo da lei, mas que procurava o Senhor. E esse homem, ele esperava a consolação. Mas se esperamos pelo Senhor Jesus, e Simeão estava esperando pela consolação, o que é a consolação? O que é a consolação? Isaías vai nos dar a resposta. Vai dizer: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados de carvalhos da justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O dia da consolação não é um dia triste. Será provavelmente um dia triste para alguns, mas para a pessoa que espera pelo Senhor não é. É um dia de alegria. Mas isso está falando do juízo? Sim, mas o dia da consolação pode ser o dia que o Senhor te encontrou. O dia da consolação pode ser aquele dia onde você teve um encontro com o Senhor e você entendeu que você era pecador, você se arrependeu dos seus pecados e então o Senhor te salvou. O dia da consolação, ele é esse dia. Simeão esperava por esse dia, um dia que ele pudesse encontrar finalmente o Senhor Jesus. E devemos esperar por esse dia, ou devemos já ter passado por esse dia. O Senhor já deve ter nos encontrado. Se o Senhor ainda não te encontrou, você deve procurar, corra atrás do Senhor. Simeão esperava esse dia.
e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha, era um homem piedoso, era um homem justo, esperava o Messias, e o Espírito Santo estava sobre ele. Hoje não é como estava aqui registrado, o Espírito Santo não está sobre nós, mas está em nossos corações. Por que o Espírito Santo está em nossos corações? Porque esperamos o dia da consolação, esperamos o dia em que o Senhor nos resgatará, nos encontrará, e então seremos salvos, seremos cheios do Espírito Santo. E revelará o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Há uma promessa para Simeão. No grego fica um pouco mais bonito, vai dizer, Simeão não viria à morte antes de ver o Senhor. Simeão não experimentaria a morte antes de ver o Senhor Jesus. E vivemos hoje como Simeão. Devemos encontrar o Senhor Jesus, ter esse encontro com o Senhor Jesus, ser cheio do Espírito do Santo em nossos corações, antes de esperarmos a morte, antes de vermos a morte. Porque se você ver a morte primeiro, antes de ter um encontro com o Senhor, não tem mais tempo para você, não tem mais solução para você. Existe solução para nós, existia solução para Simeão antes de encontrar a morte. Existe solução para seu filho, para mim, para qualquer outra pessoa, antes de encontrar a morte. Os católicos vão rezar quando a pessoa morre, outras culturas vão tentar ofertar para essas pessoas que morreram, mas a palavra vai dizer, a palavra do Senhor é quando você estiver com vida. Se você morre antes de ter esse encontro com o Senhor, antes do Senhor te encontrar, antes do Senhor te salvar e você estar com o Espírito Santo, você deve encontrar tudo isso, o Senhor deve fazer tudo isso em sua vida antes do seu fim. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para fazerem para ele o que a lei ordenava. Olha como é interessante. Simeão estava em sua casa, imagino eu. O Espírito Santo o tocou em seu coração. Ele foi ao templo. Por que Jesus estava aqui no templo? Maria, como tinha dado a luz ao Senhor, ela precisaria passar por algum tempo se purificando. A Levítico vai dizer que estava impuro agora, a mulher deveria ficar um tempo ausente. Quando olhamos para Levítico e lemos de qualquer jeito, achamos que é muito machista, é muito mal, senão Deus estava separando a mulher porque a mulher estava impura. Não, o próprio Deus já estava separando a licença de maternidade aqui. A mulher já estava separada para ficar um tempo com seu filho. E depois que Maria passava por esse processo, ela deveria ir ao templo e ofertar um novilho ou pombas, mas não era obrigado levar o filho. Não era obrigado Maria ter levado Jesus Cristo ali. Maria podia muito bem ter ido, feita a consagração, ofertado e ter ido embora. Ela poderia ter feito isso. João, mas alguns versículos antes fala que Jesus foi apresentado, tinha de fazer de acordo com a lei, o primogênito deveria ser consagrado, tinha a circuncisão. Sim, a circuncisão acontece antes, Jesus é consagrado ao Senhor, mas nesse momento aqui, Maria não precisava estar com Jesus ali. Jesus não precisava estar ali. Parece que Maria faz parecido como Ana, que oferta Samuel. Ela vai dizer, está aqui o menino, tanto esperei, tanto orei, e todos os dias eles serão consagrados ao Senhor. E parece que Maria está fazendo isso com o Senhor Jesus, que todos os dias ele serviria ao Senhor. Mas o Espírito Santo, Deus, um arquiteto perfeito, ele está planejando tudo. Ele enche o coração de Simeão para estar no templo. Ele faz com que Maria leve Jesus ao templo. E então Simeão vê o menino Jesus. Simeão tomou os braços e louvou a Deus. Simeão então vê o Messias.
Simeão não sabia quem era Maria, provavelmente não sabia quem era ali, ele só de olhar entende que ele era o Messias. É interessante que Jesus não era obrigado a estar ali. Da mesma forma que Jesus não é obrigado a te salvar, ele não é obrigado a fazer isso. Mas Jesus, em seu amor, o Espírito Santo nos movendo, nós finalmente, parece que nós que encontramos o Senhor. Olhamos pela passagem, parece que foi Simeão que andou, fez tudo, caminhou, foi justo, e então ele encontrou o Senhor. Mas não, o tempo todo é Deus planejando para que ele nos encontre. Existe uma imagem na sala de jovens que é um elefante passando em uma terra, e do lado tem uma formiguinha. E eles chegam, acho que numa chegada, numa linha, algum local, e a formiga fala para ele: conseguimos, fizemos tudo, fizemos a maior poeira que poderia se fazer. E somos como essa formiguinha. O Senhor Jesus faz com que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, dos juízos, nos enche para esperar o Senhor Jesus. Ele faz com que Jesus morra na cruz, seja amaldiçoado na cruz para nos salvar. Ele derrama o seu sangue em nós. Ele nos enche de nosso coração para dizer: sim, Senhor. Jesus, Deus, o Espírito Santo, Ele faz tudo para que nós podemos olhar para o Senhor e dizer: sim, eu aceito o Senhor. Parece que foi nós que dizemos sim ao Senhor, mas o Senhor está planejando tudo para que esse sim aconteça. Achamos que nós temos o poder de dizer o sim porque eu quero, eu planejei ou não. É o Senhor que teve de compaixão de você. É o Senhor que teve de misericórdia com você. E Simeão começa a louvar ao Senhor dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Simeão, finalmente agora ele pode descansar, ele pode morrer. Os olhos dele viram o Senhor. A pergunta que faço é: você hoje pode descansar? Eu, João Gabriel, será que eu posso descansar hoje? Será que eu ouvi o Senhor? Será que o Senhor me encontrou? Devemos fazer essas perguntas para nós. Será que agora eu posso descansar? Você hoje pode descansar? Seu coração pode parar? Porque você sabe para o seu destino? Não, eu não posso. Se hoje meu coração não funcionar mais, eu não vi o Senhor ainda. Devemos correr contra o tempo e procurar o Senhor, porque a qualquer momento você pode se despedir, mas se despeça em paz. A salvação, ela é para todas as nações, tanto para gentios quanto para o povo de Israel. O tempo todo Deus está separando esse grupo para que ele seja salvo. O tempo todo Deus está separando um povo entre os gentios, um povo entre Israel ali. O tempo todo Deus está circuncidando, não mais fisicamente, mas no coração. A lei agora não é mais na pedra ou pegar a lei ou por tábuas, mas a lei agora está em seu coração, porque o Espírito está conosco. Devemos ser como Simeão, homens justos, piedosos. Devemos estar esperando sempre o Senhor, ter esse encontro com o Senhor Jesus, ser cheio do Espírito Santo, obedecer o Espírito Santo e louvarmos ao Senhor. E devemos estar onde? Onde Simeão estava, no templo, na casa do Senhor, louvando, engrandecendo o seu santo nome. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados pelo que Simeão dizia sobre Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Talvez a palavra que poderíamos usar a Jesus é contradição. Ele pega toda a lei, ele pega todo o discurso dos fariseus,
e demonstra o que realmente é a lei do Senhor. Ele demonstra o que realmente é o amor, a compaixão. Tudo que os fariseus diziam, Jesus vai ali e mostra o que é realmente o verdadeiro significado. Simeão vai continuar dizendo a Maria: também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Maria ali, Simeão está dizendo a ela que a morte de Jesus Cristo irá trazer uma dor imensa a ela. E de fato trouxe uma dor imensa ver seu próprio filho, o próprio Senhor Jesus, sendo morto. Hoje, a pergunta é: por quem nós estamos esperando? Estamos esperando por Jesus? Estamos esperando pela volta do Senhor? Você pode se perguntar, mas o Velho Testamento, por quem que eles esperavam? Eles esperavam pelo Messias. Mas hoje, João, por que nós esperamos? Esperamos então agora pela segunda vinda do Senhor. E somos privilegiados ainda de virmos a primeira etapa. A primeira etapa já se concretizou. Jesus já veio e subiu aos céus. Estamos esperando agora a segunda vinda. Não de um império como os fariseus queriam, mas o retorno de Jesus. Como Isaías disse, não um espírito deprimido agora, mas cheios de alegria. Devemos esperar como Simeão. Devemos servir ao Senhor com alegria, ofertar louvores ao Senhor, vir à igreja, vir ao templo, ser cheios do Espírito Santo e obedecer o Espírito Santo e servirmos ao Senhor. E essa palavra não deve somente estar conosco, ela deve ser dita a todos. A todos que nós conhecemos devemos ser exemplos que eles possam ver a revelação do Senhor em nossos corações. Te pergunto, você, nessa noite, você poderia se despedir hoje das pessoas e saberia o seu fim? Por quem que você está esperando? Moisés vai dizer, Deus ali no Antigo Testamento: olha, está aqui a bênção e a maldição. Escolha a bênção, escolha a salvação, escolha ser cheio do Espírito Santo, escolha ser como Simeão, não escolha ser como Caim, porque o fim é trágico, o fim será de dor, será sofrimento, será a morte eterna. Então que nessa noite você possa olhar para você e entender se você é um escolhido do Senhor, se você está esperando pelo Senhor. Se você não estiver esperando, arrependa-se, peça perdão ao Senhor, porque Ele irá voltar. E tudo que está escrito aqui irá concretizar. Amém? Senhor Jesus, ó Pai, obrigado, Deus, que o Senhor é maravilhoso, ó Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor é grandioso em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Pai, que em meio a tantas pessoas, ó Deus, a tantos talentos, ó Deus, o Senhor nos escolheu, Deus. O Senhor, Pai, nos escolheu, Pai, e nos encheu, Pai, do Espírito Santo do Senhor, Deus. Existem tantas pessoas, ó Deus, que foram cheias, estão cheias do Espírito Santo do Senhor, que são melhores, ó Deus. Mas obrigado, Deus, que o Senhor me escolheu, ó Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor é maravilhoso, Deus. Deus, que possamos, ó Pai, te louvar, Deus, como Simeão. Que possamos, ó Pai, estarmos cheios do Espírito do Senhor, sermos salvos e obedecer o que o Senhor tem planejado, o que o Senhor tem mandado, Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor é maravilhoso, Deus. Que possamos, ó Pai, ter um encontro com o Senhor, Pai. Que os nossos corações possam, Deus, ser consolados, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Obrigado, Pai, que o Senhor nos separou, Deus. O Senhor, Pai, nos escolheu, Deus. O Senhor, em seu amor, Deus, em sua soberania, Deus, o Senhor nos chamou, Deus, para te servir, ó Deus, para te honrar, Deus. Não estamos mais perdidos, não somos mais inimigos do Senhor, Deus. Somos agora os seus filhos, ó Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor, Pai, nos chamou, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém.